Boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos então dar continuidade ao nosso curso em torno do Catecismo de São Pio X, o Catecismo tradicional da Igreja. E hoje nós vamos dar continuidade ao ciclo que nós tínhamos começado já há 2 aulas a respeito das grandes orações da Igreja. Sempre falo que o número de orações que a Igreja, durante os séculos, foi aprovando e foi desenvolvendo, é impossível de analisar completamente. Então, o Catecismo de São Pio X traz justamente as duas principais orações da Igreja. Na última aula, nós vimos o Pai Nosso, né? Suas petições, seu preâmbulo e suas petições. Hoje, nós vamos começar a analisar a oração angélica, que é o nome que se dá tradicionalmente à Ave Maria, né? A gente chama popularmente de Ave Maria, mas no catecismo ela é mencionada como a oração angélica, né? Logo de início, fica muito claro para todos nós que a abordagem em torno da Ave Maria é diferente do Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração que foi ensinada aos homens pelo próprio Deus. É a oração mais perfeita que existe. A Ave Maria, ela já parte de um desenvolvimento que a Igreja traz a partir da explicitação da revelação. Lá nas primeiras aulas, nós vimos que tudo a Igreja tira de um tesouro, de um baú de tesouros, que é a revelação, e quando é necessário, ela tira um tesouro lá de dentro e mostra para o mundo: olha aqui o que nós temos. E esse tesouro, ele cabe perfeitamente dentro do baú, sem modificar absolutamente nada. Então passa-nos uma impressão de que a Igreja criou aquilo ali naquele momento. Mas não. Ela, na verdade, só explicitou a doutrina, né? É o que acontece com a Ave Maria, com a oração angélica, né? Na verdade, a Ave Maria ela foi constituída, vamos dizer, em 3 ou 4 momentos da história, né? Você tem a primeira parte, que nós vamos ver aqui, toda pautada nas Sagradas Escrituras, principalmente nos Santos Evangelhos, né? A segunda parte da Ave Maria, ela foi, de fato, durante a história, completada, acrescida, né? Ela foi completada, eu acho que é a palavra mais adequada, para dar um sentido perfeito e teológico a tudo que foi afirmado nos evangelhos, né? Então nós vamos ter, por exemplo, a oração da Ave Maria, na parte que concerne os santos evangelhos, vem desde os primeiros séculos, né? Depois, por volta do século XIII, XIV, ela já começa a ser usual em certas regiões, a segunda parte da Ave Maria, até que no século XV para o XVI torna-se oficial. E no próprio século XVI, a Ave Maria é completada e divulgada e espalhada por toda a Igreja, tá? Da forma que nós atualmente rezamos. Então foi uma oração que a Igreja foi sofisticando, completando e se tornou a segunda oração mais importante da vida da Igreja, que é justamente a Ave Maria. E o que nós vamos observar hoje é que ela se fundamenta, claro, nos sagrados evangelhos, mas também nas escrituras como um todo. Nós vamos ver que há 3 passagens citadas pelos padres da Igreja como momentos em que a Virgem Maria é prefigurada no Antigo Testamento, tá? Nós vamos entender por quê no decorrer da análise que nós vamos fazer da Ave Maria. Perfeito? Então, a oração angélica, ela já abre a sua estrutura com uma saudação, né?
Ela começa, então, com o Ave Maria. Essa saudação angélica, que parece ser algo um tanto banal, traz uma realidade muito profunda, porque Nossa Senhora foi saudada por um ser angelical. E numa aula anterior eu falei rapidamente, e isso é bom que nós rememoremos, não se pode saudar alguém que não seja maior do que nós, né? Isso era um costume antigo, tá? É claro que no mundo de hoje ninguém respeita mais isso. Mas na antiguidade, se uma pessoa de alta dignidade estava presente no local, eu é que tinha a obrigação de entrar e saudar a pessoa pela sua dignidade. Não, era inadmissível, por exemplo, que alguém de dignidade elevada fizesse uma saudação a alguém de dignidade menor. Isso era um costume da antiguidade, né? Então, quando um anjo vem do céu e o primeiro ato desse ser angelical de natureza mais perfeita que a nossa faz uma saudação a um ser humano, esse ser humano tem algo de muito grandioso, né? Então, ave cheia de graça, né? Ou seja, só nessa expressão do salve, da saudação, já aparece para nós uma grandeza de alguém que é desconhecido do mundo, mas que no conhecimento do anjo era alguém maior do que ele. De cara, isso já nos traz a oração da Ave Maria, né? Então, ela é saudada e nessa saudação mostra-se a dignidade. No mundo da graça, na distribuição da graça que Deus dá ao mundo, existe uma ordem de dignidade, de grandeza, de honra. E essa grandeza, essa dignidade, essa ordem é maior quanto mais graças o indivíduo recebe. Deus, nós vimos, não dá as mesmas graças para todo mundo. Deus dá as graças conforme a sua vontade soberana, porque ela sabe que aquelas almas são capazes de corresponder àquelas graças que ele dá. Então, se nós, nesse sentido, observarmos que tipo de graça Nossa Senhora recebeu, não há dignidade maior em toda a história da humanidade. Claro, Nosso Senhor é maior do que ela, dúvida nenhuma, mas ele é maior porque era o próprio Deus, o autor da graça, mas ela vai receber dentro dela o próprio autor da graça. É difícil, talvez, para nós hoje chegarmos à compreensão disso, e porque nós vivemos num mundo onde isso está completamente esquecido. Mas há uma figura do Antigo Testamento que nos mostra isso de uma maneira tão sublime, tão profunda, que vai trazer essa realidade já já para o nosso entendimento. Mas, Ave Maria, cheia de graça, plena de graça, né? Tá, graça, letra maiúscula, não tem problema não. Cheia de graça. Esse cheio de graça, por causa da questão do português, né, dá a impressão que Nossa Senhora só foi preenchida com uma graça especial, mas na verdade ela vai conter dentro dela todas as graças dos homens que receberam as graças antes, durante, depois, e dentro dela coube todas as graças dos eleitos do céu.
Se hoje nós temos o paraíso e os santos e os anjos vivem nele, como a igreja ensina, a gente sabe que isso é verdade, essas graças que atualmente estão lá, representadas por esses homens e mulheres que chegaram ao paraíso, essas graças saíram da Virgem Maria. Então, cada santo do céu deve a ela, de alguma maneira, a abertura para essas graças. Né? Isso faz muito sentido, e talvez a gente nem saiba observar isso corretamente, quando nós rezamos a ladainha de Nossa Senhora. Há certos trechos ali da ladainha que podem parecer até um tanto estranhos na hora de recitar. Mas quando nós compreendemos essas realidades, nós vamos ver que Nossa Senhora cabe, a cada título que é dado a ela na ladainha, cabe perfeitamente a ela. Tudo isso já está presente no início dessa saudação. Ave Maria, cheia de graça. Essa plenitude das graças é a plenitude mesmo. Ave Maria, gracia plena. É só a gente recorrer ao latim, já ajuda. Aí quando vai em português, Ave Maria, cheia de graça, né? Plena de graça. Plena da graça, né? Plena do autor da graça. Então, por exemplo, quando a gente reza lá na ladainha de Nossa Senhora, a gente reza e numa das invocações da ladainha a gente fala da casa de ouro, né? Porta do céu, estrela da manhã. Todas essas invocações se remetem a essa plenitude. Vamos pegar, por exemplo, a Torre de Marfim, que eu acho que é a que todo mundo mais estranha. Né? Por que Torre de Marfim? Estranho, né? Nomear a Virgem dessa forma tem um sentido muito profundo. Né? Primeiro, está ligado à recuperação da Arca da Aliança pelo rei Davi, na qual ele manda fortificar a cidade para proteger a arca, que ele recupera na batalha, e manda colocar numa espécie de torre fortificada, aonde a lei de Deus, a aliança, vai ser guardada. Mas por que marfim? Pelo seguinte, o marfim é um material que é ao mesmo tempo extremamente forte e extremamente suave na aparência. É uma fortaleza pura. É uma pureza forte. Isso deveria ser a tônica de todo cristão. Infelizmente, foi construído nos nossos tempos uma ideia de que o cristão é uma pessoa bobinha, bondosa, amiga, mas sem firmeza. O marfim traz essa ideia. É algo fino, delicado, porém extremamente forte. Então não é à toa. Nossa Senhora era exatamente assim. Na aparência, simples, agradável, mas de uma fortaleza que nenhum ser humano jamais se igualou. Né? Então, quando o anjo aparece para ela, trazendo essa saudação, ele já sabia disso tudo. Lembra? Os anjos, quando veem uma coisa, eles sabem exatamente o que é. Entendem profundamente tudo. Então ele vai, ave cheia de graça. Ele tinha que saudá-la, era necessário, era justo. Ela não compreendeu muito bem aquilo de início. Natural. Nossa Senhora tinha todos os benefícios da ausência do pecado original. Tá?
É claro que ela não tinha aqueles dons de Eva mais elevados, né? Mas ela não tinha as consequências do pecado. Nada das consequências do pecado habitava nela. Então, tudo nela era perfeitamente ordenado, perfeitamente justo, perfeitamente compacto, trancado, protegido, hermético. Daí a comparação dela com uma casa, com uma torre, com um vaso. É porque o sentido era esse, era fechado. Dentro dela, ela conteve algo que ninguém seria capaz de conter. Né? Pois bem, isso já começa, já abre para nós essa ideia de que o anjo está diante de alguém que é muito maior do que ele. Tá? Então, esses préstimos que Deus deu a Nossa Senhora, claro, foram todos em virtude dos méritos de Cristo, nosso Senhor, que era Deus e homem, lógico, né? Esses méritos dados a Nossa Senhora são em decorrência da redenção, em decorrência da encarnação, mas de fato eles foram dados a ela. Não é uma coisa que resvalou por acaso, como alguns heresiarcas pretendem, né? Na verdade, Nossa Senhora fez parte da redenção, porque Deus assim o quis. Porque era necessário que Nosso Senhor fosse verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Né? Então ele não podia ser verdadeiramente homem se não nascesse como um homem dela. Tá? Então, essa prerrogativa já está presente em toda a estrutura da vida de Nossa Senhora. Esse diálogo que ela tem com o anjo São Gabriel é um dos poucos anjos que a gente sabe o nome, né? Acho que é só São Gabriel, São Rafael e São Miguel. Eu acho que não se conhece outro nome de anjo. Cada anjo tem um nome, tá? Mas nós não sabemos. Esses três nós conhecemos, porque foi revelado a nós pelas Sagradas Escrituras, né? E aí, esse anjo tinha a missão de preparar a chegada do Salvador. Tá? Então, ele esteve envolvido em todos os fatos que prepararam a vinda de Nosso Senhor, desde lá de São Zacarias e depois a Virgem Santíssima. E em todos os casos você nota a maneira como ele trata São Zacarias e a maneira como ele trata Nossa Senhora. Né? São Zacarias, ele até chama a atenção de São Zacarias, né? Não é São Zacarias? São Zacarias, que era o sacerdote, né? Que vê o jovem do lado do altar. É ele mesmo. Ele, então, vai chegar a ela se manifestando de forma a colocar a justiça das coisas, né? Tu és maior do que eu. Só de primeira a gente já tem essa ideia. E a Ave Maria é uma evocação presente na vida dos católicos nas grandes orações que ele acaba realizando, né? A próxima, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essas palavras em Nossa Senhora não tem nenhum sentido de reflexão indireta. Não. O Senhor estaria, a partir daquele momento, nela literalmente. Já estava porque ela foi preservada do pecado original, recebeu todas as graças e agora, diante da aceitação do anjo, do que o anjo ofereceria a ela fazendo a sua aceitação, ela literalmente estaria com o Senhor dentro dela. Né? A casa de ouro mencionada na ladainha.
Por quê? Porque é casa de ouro, né? Porque quando você guarda alguma coisa de muito valor, o que contém essa coisa de valor tem que fechá-la com o que há de mais precioso. É por isso que a igreja sempre entendeu, por exemplo, que os ostensórios que recebem Nosso Senhor têm que ser de metal precioso, de prata, de ouro, né? É claro, quando não é possível, não é possível, né? Às vezes, dioceses em perseguição, é, situações em que a igreja precisa resguardar o Santíssimo Sacramento. O Santíssimo Sacramento já foi resguardado em lugares inimagináveis, né? Por causa de perseguição. Mas numa condição natural, onde a igreja consegue se estabelecer e se tornar grandiosa, imediatamente aquilo que é sagrado é guardado em coisas de valor. Ora, ela é a casa de ouro por excelência, porque ela vai receber o próprio Deus fisicamente dentro dela, e por isso que o valor dela é o mais precioso que se pode entender. Por isso que a igreja usa essa expressão casa de ouro, né? Tudo isso, ó, na nossa aula, a gente vai ver que eu vou o tempo todo me remeter à ladainha de Nossa Senhora, né? Que se chama, na verdade, ladainha lauretana, porque ela foi composta, haviam várias ladainhas de Nossa Senhora, tá? Mas essa acabou se prevalecendo porque ela foi composta justamente na cidade de Loreto, né? Que é onde tem o milagre da casa de Nossa Senhora, né? Que é transportada milagrosamente da Palestina para a Itália para evitar uma profanação por parte dos invasores que lá se estabeleceram, né? Então a ladainha de Nossa Senhora, ela é aquela que se consagrou por ser a mais completa nos seus títulos, nos títulos dados a Nossa Senhora. Então, mais do que ninguém, Nossa Senhora, ela tem o próprio Deus dentro dela, no sentido literal da coisa. Como que ela foi capaz disso? Aí a gente vai lá nos padres da igreja, né? E interessante porque quando os padres da igreja começam a ver no Antigo Testamento a prefiguração do que aconteceria no Novo, eu diria que eles são unânimes, por exemplo, em ver na sarça ardente que Moisés viu no Monte Horebe como uma prefiguração de Cristo, porque a sarça é um arbusto espinhoso, porém muito delicado. Quando Moisés vê um fogo abrasador pegando nessa árvorezinha delicada, sem queimar, eles enxergam aí Nossa Senhora também. Porque ela foi capaz de conter o fogo divino sem que nada acontecesse contra ela. Olha que coisa. Claro que Moisés não entendeu isso, né? Mas os padres da igreja, iluminados pela doutrina, pelo magistério da igreja, pela interpretação dos textos sagrados, eles vão dizer: por que uma árvorezinha suportava um fogo que deveria destruí-la? É uma prefiguração de Nossa Senhora, né? A outra prefiguração de Nossa Senhora é justamente o profeta Daniel. Lembra da pedra que rola da montanha, que destrói o ídolo de vários materiais? Essa pedra, ela rola da montanha sem que haja ação humana sobre a pedra. A pedra rola, destrói o ídolo e se transforma numa grande montanha e se espalha pelo mundo. É claro que é uma alusão à igreja, sem dúvida, né? Mas sempre que se faz essa alusão à igreja, os padres fazem alusão à Virgem, porque
o que houve com a pedra não teve a participação humana. Olha a visão profunda que os padres da igreja vão ter em relação a isso. Então a pedra que rolava e derrubava o ídolo é visto também como Nossa Senhora. A outra passagem que eu mencionei é o profeta Ezequiel. E olha que interessante, né? A passagem, eu gostaria de lê-la para os senhores, do profeta Ezequiel, no capítulo 44, ele fala assim: esta porta deve permanecer trancada, não deverá ser aberta, ninguém poderá entrar por ela, deve permanecer trancada, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela. Não tem como ser outra pessoa que não seja a Virgem Maria. Tá? A porta do profeta Ezequiel, a pedra do profeta Daniel, a sarça ardente já prefiguravam a grandeza da Virgem Maria. São só 3 exemplos, tá? Nós vamos encontrar inúmeros outros na Sagrada Escritura, mostrando que Deus já preparava esse ser maravilhoso para recebê-lo como homem na terra. Tudo isso já aparece no início da Ave Maria. Né? Nossa Senhora está perfeitamente prefigurada nessas passagens do Antigo Testamento e, é claro, realizando-se tudo nos Evangelhos. Perfeito? Então a Ave Maria, ela começa dessa forma sublime e já no seu início, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Como eu acabei de falar. Quando se tem a saudação angélica, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Já são as palavras da sua prima Santa Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre. Por que Santa Isabel tinha tanta certeza disso? Porque não era impossível comparar Nossa Senhora com a mais perfeita das mulheres do Antigo Testamento. Não dá para comparar ela com Sara, nem com Rebeca, nem com Susana, nem com Judite, nem com Esther. Todas essas mulheres são prefigurações da Virgem, mas nenhuma delas pode ser comparada com o que a Virgem passou a ser, passou a ter dentro dela. Né? Por isso que é bendita sois vós entre as mulheres. Né? Ou seja, não haverá nenhuma mulher, nem nenhum ser que mereça ser bendita a partir daquele momento. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Né? Quando há referência direta à presença de Nosso Senhor Jesus Cristo no ventre da Virgem, né? Claro, Nosso Senhor é sempre aquele que vai ser bendito em todos os tempos, mas ele foi trazido por ela. Né? Daí, porta do céu, Ianu Acheli. Né? Porta do céu, por quê? Olha lá o profeta Ezequiel. Mas como é que ela trouxe uma porta que não pode ser aberta? É o ensinamento da sua virgindade perpétua. O fundamento da virgindade perpétua é muito clara nessa passagem do profeta Ezequiel. Essa porta não vai ser aberta, porque quem passou por ela foi o Deus de Israel. Ou seja, Nossa Senhora permaneceu virgem por toda a sua vida, mesmo depois do parto. Os padres da igreja usam a alusão dos raios do sol no vidro. Não é?
O sol, quando bate na vidraça, ele atravessa a vidraça sem causar absolutamente nada ao vidro. É exatamente isso que acontece com a Virgem. Olha a sarça ardente. O fogo queima um arbusto suave, um arbusto simples, mas que foi capaz de suportar a força do fogo. Tudo isso, senhores, é uma referência à Virgem. E tudo está contido dentro dessa primeira parte da Ave Maria. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do teu ventre. Essa passagem ainda lá no livro fala que ela é inspirada pelo Espírito Santo, né? Cheia do Espírito Santo, ela declara. Cheia do Espírito Santo. E esse sentido é literal. O Espírito Santo estava completamente nela. Assim como quando nós estudarmos lá os sacramentos mais na frente, né? Quando nós tratarmos do sacramento da Eucaristia, nós vamos ver que cada partículazinha de Nosso Senhor tem ele completo ali. É exatamente como estava dentro dela. E ali estava o Espírito Santo, sim, a Trindade estava dentro dela. Ela vai possuir aquela tripla honraria que nenhum ser humano na Terra teve. Né? Filha de Deus, mãe de Deus e esposa do Espírito Santo. Ela participa na Trindade por essa honra e a Trindade está dentro dela. Alguns padres da igreja até falam que nos primeiros séculos o culto à Virgem era um pouco contido, porque se fosse muito explícito, os pagãos poderiam confundi-la com uma deusa. Mas eu penso que os cristãos já cultuavam certamente a Virgem. É só olhar as catacumbas, né? Já existem várias imagens da Virgem lá, desenhadas, né? Pintadas. Mas o fato é que, no decorrer da história da igreja, a igreja foi tirando do seu tesouro esses ensinamentos em relação à Virgem, conforme o paganismo foi sendo destruído, o culto à Virgem foi ficando cada vez mais sofisticado, mais desenvolvido, todos baseados nos tesouros da igreja. Então, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, né? Na verdade, o nome Jesus foi acrescentado depois, né? Mas bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, para deixar claro que o que estava dentro dela era o Redentor esperado. Aí vem a segunda parte da Ave Maria, né? A segunda parte da Ave Maria já é uma forma de ação, já é como dizia alguns escritores, já é a igreja falando dela. Santa Maria, Mãe de Deus, já exalta ela pelo seu título de grande elevação. Mãe de Deus, mãe do homem que criou o universo, que criou a matéria, que criou os anjos, que criou os homens? Exatamente. Mas mãe, no sentido assim, ela que gerou Deus antes de todas as coisas? Claro que não. Mas no momento em que Deus se fez homem, teve uma mãe. Nosso Senhor, nas suas duas naturezas, Deus e homem, foi filho dela. Logo, é lógico que ela foi mãe de Deus. Theotokos, né, como os orientais falam, né? Inclusive há um ícone no Oriente que é Nossa Senhora da Sarça Ardente, justamente
confirmando isso que os padres os padres do Oriente Antigo já falavam, né? Que Nossa Senhora, ela estava prefigurada ali na sarça ardente, capaz de suportar aquilo que ninguém seria capaz de suportar, né? E ela conseguiu conter tudo dentro dela, e tudo mesmo, porque tudo veio de Deus, né? Todas as graças, né? Todas as graças que nós recebemos veio ao mundo obrigatoriamente através dela. A pergunta, a explicação que o anjo dá ao que vai acontecer é, pasmem, é uma submissão a ela naquele momento. Ela ainda se digna a perguntar como que isso vai acontecer, né? Se eu não conheço varão, não conheço homem. Uma dúvida normal, né? E ele responde, olha, o que vai acontecer com você não é obra dos homens, é do Espírito Santo, né? Então, na mesma hora, a alma dela compreendeu aquilo e aceitou. Faça-se segundo a vossa vontade. Eis a escrava do Senhor. A palavra original é escrava, tá? Traduz-se às vezes por serva para não chocar muito a pessoa por conta do sentido de escravidão que o mundo atual vê, né? Realmente, a escravidão é algo aviltante, né? Mas o sentido de escravidão ali não era alguém que iria ser aviltado e tratado como coisa. Pelo contrário, era alguém que estava completamente colocado a serviço de outro. Tudo bem, servo. Mas o servo em si, ele, de alguma maneira, tinha uma ligação com o seu senhor de troca. O escravo não, ele é completamente dependente do senhor. O sentido é esse, é porque a palavra escravidão fica pesado, mas no início o sentido eis a escrava do Senhor, antilla domini, escrava do Senhor, tá? É a resposta que ela dá. Então, toda essa primeira parte da Ave Maria é Sagrada Escritura, pura. Desde os primeiros séculos, isso era lembrado, era rezado, mas sem ter a próxima parte que vai completar a devoção à Santíssima Virgem. Essa segunda parte, ela vai aos poucos ser colocada até que se tenha formatado totalmente no século XVI. Há quem diga que foi antes, tá? Porque há uma discussão muito grande, por exemplo, quando se fala da origem do rosário, né? A igreja sempre ensinou que o rosário ele se desenvolveu da oração dos monges, dos 150 salmos que os monges rezavam completamente durante as suas horas litúrgicas, e aquilo foi uma maneira de trazer 150 orações para os cristãos que não eram propriamente monges, né? Então, São Domingos já aparece como alguém que já tinha o rosário. De fato, a igreja sempre ensinou isso. O rosário ele começa a ser usado por São Domingos. Pode ter sido um pouco antes, tá? Mas a igreja marca a luta de São Domingos contra os albigenses, contra os cátaros, como o início do uso do rosário contra a principal arma para derrotar a heresia neomaniqueia que surgia no mundo naquela época. Tá? Então ali você tem o início do rosário. Mas isso aí é século XII, XIII. Aí, mas no século XVI é que a Ave Maria ficou formatada, né? Sim, talvez ela tenha, na verdade ela se popularizou no século XVI. Popularizou, se espalhou pelo mundo, né? Mas é anterior, sem dúvida, tá? Mas, de qualquer forma, ela foi completada com o tempo. Pois bem, Santa Maria, Mãe de Deus. A Igreja já coloca esse título
para marcar profundamente a dignidade de Nossa Senhora. Santa Maria, é claro, né? Quem foi mais santa do que ela? Isso é inegável. Até pelos hereges, até os hereges consideravam ela santa, né? Mas Santa Maria, mãe de Deus. Isso a igreja fez questão de explicitar para mostrar o tamanho da dignidade da Virgem, tá? E quando a gente chama ela de virgem, é virgindade mesmo física, perpétua. A porta de Ezequiel não pode ser aberta por ninguém, porque Deus, o Deus de Israel, entrou nela. E o nascimento de Nosso Senhor não muda essa realidade por causa do corpo glorioso que ele tinha, né? Nós sabemos que Nosso Senhor saiu do sepulcro, né, de dentro do túmulo, atravessando ele, e entrou em certos lugares fechados, depois da ressurreição, para encontrar com os apóstolos. Então, o corpo glorioso de Nosso Senhor já estava presente. No Monte Tabor, ele já mostra a glória dele para os apóstolos que o acompanharam. Então, aquilo ali, dentro da estrutura da salvação, para Nosso Senhor isso não haveria problema algum. Ela também foi preservada das dores de parto, tá? Nossa Senhora não sentiu dores de parto. O parto dela foi algo que aconteceu naturalmente, sem dor, não tinha pecado. A dor de parto é uma consequência do pecado. Nossa Senhora também não ficava doente não, tá? A doença é uma consequência do pecado. O corpo nosso, a nossa doença, é uma desordem. Ela não tinha essa desordem. Tá? As alegrias da Virgem Maria também eram bastante contidas, por causa dessa ordem que ela tinha. As tristezas também. O choro dela diante da cruz é um choro de mãe, de sofrimento humano, mas sem desespero. Né? Ela chora porque, diante de uma situação como aquela, todo ser humano vai chorar. Mas ela sabia exatamente o que aquilo traria para os homens. Tá? Ela sabia exatamente o que aquilo ali traria de consequências para a humanidade. Então, tudo dela era ordenado, tá? Era ordenado. E ela tinha sempre essa característica, ela guardava tudo dentro das profundezas da sua alma. Tá? Essa condição da Virgem, né, de ter sido mãe de Deus, a igreja fez questão de mostrar para o mundo. Né? Ou seja, não se duvide disso, porque Deus nasceu dessa mulher. Deus nasceu dessa mulher. Né? E aí continua a Ave Maria, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Isso aí é uma consequência natural. Se aqueles que possuem alguns méritos diante de Deus é capaz de conseguir de Deus favores em benefício dos filhos mais rebeldes e mais fracos, quanto mais a Virgem conseguiria realizar com sua intercessão. A conselheira, né? Aquela que dá o conselho mais perfeito, né? Nas bodas de Caná, por exemplo, nós vemos isso. Ó, façam tudo o que ele vos disser. Você nota que ela menciona isso com toda segurança, né? Ou seja, ela tinha perfeita noção do que ela estava fazendo. Façam tudo o que ele vos disser. O pedido dela, alguns entendem que jamais é negado por Deus, nada que Nossa Senhora pede. Até porque a petição dela é perfeita. Se a petição dela é perfeita, Deus vai dizer, não vou te dar, não vou conceder? Isso é impossível. Então ela tem, pelos méritos aplicados a ela
por causa de Jesus Cristo, a capacidade de mover Deus sempre. E uma vez, numa aula anterior, nós vamos lembrar que todas as graças que vêm para o mundo ou do mundo levam as almas para o céu, passam por ela, medianeira de todas as graças. Por isso, graça plena, cheia de graças. A igreja, então, continua essa grande oração. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Nós precisamos dessa ação de intermédio dela, que é a intercessão mais poderosa que existe, é da Virgem Maria. E, de alguma maneira, a Virgem sempre foi tida pelos católicos como alguém que estava preocupada com os filhos de forma muito próxima. Tem um azulejo português que eu gostaria também de mencionar, que eu acho que vale muito a pena. Ah, que pena, eu acho que eu não vou encontrá-lo. Mas eu queria ler para os senhores, porque é magnífico, né? Aqui, achei. É um azulejozinho que eu encontrei na cidade de Óbidos, em Portugal. Tá perdido assim, né? Você está andando pela cidadezinha medieval, né? Aí, de repente, você no meio da cidade tem um oratóriozinho com azulejo em português, com a imagem da Virgem, com os seguintes dizeres. Uma profundeza enorme. É como se a Virgem falasse com o filho que está andando pelo mundo, né? Suspende os passos, ó filho. Se me honrar, vais além. Se precisares de mim, fala e verás que sou mãe. Está escrito lá, pum, na entrada da cidade, né? E realmente, quando nós nos colocamos na situação de filhos, imediatamente o socorro da Virgem vem. É de uma proximidade muito grande. É como se Deus constituísse alguém que ficasse o tempo todo ali preocupado com as necessidades dos homens, principalmente as necessidades que vão levar o homem para o céu. Por isso que eu digo que muitas catástrofes são evitadas no mundo por causa da Virgem Maria. É por causa dela. Deus se move ao pedido dela, né? Por causa da grande dignidade que foi dada a ela pelos méritos infinitos de Jesus Cristo. Essa comunhão de graças e bens espirituais que nós recebemos passam todos por ela. Tudo que nós temos hoje, que é o objeto, que são os objetos da nossa salvação, passam por ela obrigatoriamente, e foi Deus que quis assim. Deus precisava necessariamente da Virgem Maria para realizar essas coisas? Não, mas ele quis precisar. Isso que é espantoso, né? Outra coisa que caracteriza Nossa Senhora também, e faz uma referência direta aos seus títulos dados a ela pela igreja, na ladainha, é o relacionamento dela com a alegria diante do que ela traz, né? Nossa Senhora é aquela que moveu os anjos a descerem do céu e falar para os pastores o quê? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Por quê? Porque, por causa dela, os anjos do céu se alegraram e vieram compartilhar conosco essa mesma alegria. Anuncio-vos uma grande alegria. Que grande alegria foi essa? A redenção havia chegado. Tudo isso, quando a gente rememora
esses fatos natalinos, né? Que essas coisas vêm muito à tona na nossa vida durante o Natal, né? Tudo isso tem a participação direta dela. A sua aceitação, a sua submissão, a sua dignidade que estão presentes nessa oração que nós rezamos todos os dias e às vezes não nos damos conta. Então, a intercessão da Virgem, rogai por nós pecadores, agora e na hora da morte. Vamos analisar esse agora? Por que agora? É porque a necessidade de recorrermos a ela é o tempo inteiro. Não há momento na vida dos degredados filhos de Eva que não seja necessário recorrer à intercessão dela. Por isso que dizem que o demônio odeia mais ela do que Nosso Senhor. Porque ela foi capaz de receber coisas que nenhum ser humano era capaz de receber. Ela foi capaz. Então, o agora da oração que aparece na Virgem, na Ave Maria, é porque nós temos que recorrer a ela o tempo inteiro. Agora, nesse instante, precisamos dela. Né? O fato de nós podermos estar aqui falando dessas coisas, nós precisamos da ajuda dela. Né? E a hora da morte? A hora da morte é a hora mais terrível de todos nós. Nossa natureza repele tanto isso que a gente naturalmente esquece que vai ter isso. É natural, tá? Até natural, inclusive, nós repelirmos a morte. Ninguém quer morrer, mas é isso mesmo. Ninguém quer morrer. Isso é normal, tá? Não existe nada de errado em não querer morrer, não. Dá a impressão assim, né? Puxa, mas quando você morrer, você vai para o céu, você vai encontrar Deus, você não quer morrer? Não, não quero. Por quê? Porque você odeia a Deus? Não. É porque a nossa natureza repele a morte mesmo. Nós não fomos criados para morrer. Tem que lembrar disso, né? Isso foi um castigo. Não fomos criados para morrer. Então a nossa natureza vai empurrar a morte. Não, não. Adia mais um pouquinho, agora não. Mais um pouquinho. Natural, tá? Natural, é natural. Por isso daí você vê a grandeza dos mártires, né? Quando os mártires se entregam à morte, daquela forma, é uma graça, tá? Porque o natural é você voltar atrás, tá? Nós pegarmos um pouquinho do sofrimento de um mártir e dar para uma pessoa comum, ele vai renegar a fé em 10 segundos. Ninguém suporta esses tormentos naturalmente. Suporta-se sobrenaturalmente. Né? Então, a hora da morte é sempre algo terrível. Mas a igreja sempre fez tudo para que essa hora seja uma hora que nos traga alento. Não existe alento maior na hora da morte do que aqueles que são devotos de Nossa Senhora e recebem os sacramentos da igreja. Só as pessoas que têm essas coisas conseguem ter algum sossego na hora da morte. Você imagina as pessoas que morrem sem ter essas coisas, né? É muito terrível, né? A hora terrível, né? Que alguns místicos falam, né? A hora terrível, né? A hora que o demônio na hora ele vai trabalhar, tá? Ele vai botar na sua cabeça que você não foi digno, que a sua vida não valeu nada, que você vai estar perdido. E nessa hora, se você não tem o recurso do sacramento que Nosso Senhor institui, manda a igreja realizar, e a presença da Virgem, desespero vem. Desespero vem, tá? Então, por isso que na oração Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e principalmente na hora da nossa morte. Claro que ninguém vai ficar pensando na morte o tempo inteiro, mas nós temos que lembrar que em algum momento ela vai chegar para todos nós.
E a gente tem que pedir a Deus para quê? Para que não tenha uma morte repentina, para que nós possamos ser assistidos pelos sacramentos e principalmente pela presença da Virgem Maria. Muitos homens de santidade que terminaram a sua vida e demonstraram, ao invés de um desespero, de um medo e de uma aflição, uma certa tranquilidade, eles narravam que percebiam naquele momento a presença da Virgem Maria, né? A presença, e muitos deles às vezes chegavam a enxergar a Virgem Maria nessas situações, a intercessão que ela faz na preocupação para que a alma termine a sua vida bem, né? Então, quando a igreja, na sua sabedoria, no seu tesouro, completa a Ave Maria, ele quer trazer para cada fiel, para cada filho de Deus, uma realidade de que, olha, calma, tenham esperança, porque a Virgem Maria está aqui. Ela foi dada a nós para isso, né? E o que ela é capaz de fazer pelos homens é inimaginável. Se nós pegarmos, por exemplo, as aparições de Fátima, né, foram em plena Primeira Guerra Mundial. Guerra Mundial, senhores, a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial foi a maior matança de seres humanos que o mundo até então viu. Tá? Você pegar a Guerra dos 100 Anos, por exemplo, não matou tanta gente quanto a Primeira Guerra Mundial, né? Você tinha ali a confluência de tudo que era devastador à civilização cristã acontecendo no mundo. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra de católicos contra católicos, tá? Ah, mas tinha o Império Otomano. Tinha, o Império Otomano estava ali de lambuja. Mas o que eles fizeram lá? Massacraram os armênios. Pouca gente sabe do massacre dos armênios, né? Quase ninguém fala. O massacre que o Império Otomano fez aos armênios é terrível, né? Você tem, então, um mundo ali em colapso e a Virgem Maria sai da sua glória para se preocupar com o futuro dos homens. Ela vai falar com seus filhos, olha, vocês têm que se converter. É como o marfim, né? Simples, belo e forte, né? Então, vocês têm que se converter. E o que ela manda fazer? Rezar o terço. E o que é o terço? Senão um grande conjunto de rosas, um grande salmo, um grande conjunto de salmos formado pelas Ave-Marias. Depois a igreja foi acrescentando os Pai Nossos para marcar as dezenas, acrescentando certas orações, o credo no início. A Salve Rainha, em certos países, às vezes nem é usado, mas é costume também a gente rezar a Salve Rainha no final do terço, no final do rosário, né? Por quê? É para mostrar claramente, olha, quando todas as luzes se apagarem, tem eu aqui, ó, a última tábua de salvação dos homens. Eu não vou abandonar vocês. É mais ou menos por aí. É por isso que a igreja, quando completa essa oração, quando traz essa oração de forma fechada, né, e termina sempre com o amém, né, que é a adesão e a crença de que tudo aquilo ali vai ser realizado, ela quer lembrar os homens que, olha, não percam a esperança. A Virgem está aqui, né? Quando o dizerzinho lá do azulejo português, né, fala assim, ó, cessa o passo, né? Para um pouquinho. Lembra que eu sou mãe. Isso é impressionante. Isso é o mundo medieval, né? Aquilo ali é um azulejinho português de uma cidadezinha medieval. Para o passo e lembra que eu sou mãe. Se você me honrar como tal, você verá que eu sou mãe, né? Então, a igreja traz a Ave Maria como a segunda maior
oração que a igreja formatou e deu para nós. Diferente do Pai Nosso, que foi ensinado pelo próprio Deus. E a Ave Maria, a igreja vai confeccionar. E o terço realmente é dos sacramentais, a gente vai ver futuramente o que é um sacramental, dos sacramentais é o instrumento que a igreja mais cumulou de indulgências, bênçãos, graças e convites a realizar. Né? Deu a São Domingos para ele vencer os hereges. Na Batalha de Lepanto, o terço também está presente. Né? O rosário, né? Porque ainda tem isso, né? A igreja ainda divide isso para que as pessoas consigam rezar o terço pelo menos todos os dias. Mas tem muita gente que reza o rosário todo dia. Mas eu sei que é difícil. Às vezes o tempo não é possível, às vezes as condições do local também não. Às vezes a gente está morto de cansado e dorme até rezando o terço. Mas o que acontece? Isso é normal, é na nossa natureza, é nossa fraqueza, são nossas limitações. Mas o que a Virgem quer de nós? O desejo, a vontade, mover a vontade para honrá-la como mãe e ela vai saber tratar a todos nós como filhos. Então, essa segunda grande oração que a Igreja nos apresenta e o Catecismo de São Pio X traz à reflexão, né, ao entendimento, é para o católico saber que ele tem um tesouro nas mãos. Nós rezamos a Ave Maria todos os dias, mas às vezes nem prestamos muita atenção no que nós estamos rezando, né? Mas é natural também, mas tem que procurar melhorar a oração a cada dia, fazer uma oração de qualidade, tá? Rezar pelo menos o terço, né? Se não possível em família, que seria o ideal, que lucraria para nós indulgências, né? Indulgência plenária, rezar o terço em família. Às vezes não é possível. Então rezemos o terço individualmente, né? Rezemos o terço pelo menos uma vez por dia, que Nossa Senhora já vai perceber que nós queremos ter ela por mãe e por protetora. Ok, senhores? Bom, a parte que trata das orações da igreja, a gente termina hoje. Na próxima aula, um grande ciclo vai começar. E esse grande ciclo é demorado. Vamos ter paciência, porque nós vamos começar a analisar os sacramentos. E aí nós vamos levar um longo tempo nos sacramentos, para entender a origem deles, o fundamento de cada um deles. Mas não poderíamos passar aos sacramentos sem seguir a trilha do Catecismo de São Pio X, que traz as grandes orações da igreja. Tá? Ok? Bom, agora as perguntas e dúvidas que porventura os senhores queiram dizer, falar e coisas desse tipo. Professor? Pois não. Quando no ofício de Nossa Senhora se diz sarça da visão, está se referindo a essa passagem? Sim. A sarça da visão de Moisés, né? Exatamente. Ela é uma coisa que pouca gente lembra, né? Mas é uma prefiguração da Virgem. Há outras também, tá? Em relação ao profeta Elias. Tem o favo de Sansão. Isso, o cajado de... Florescente vara. E a florescente vara, agora eu esqueci o nome do patriarca aqui. Mão de Arão, né? Arão, a vara de Arão, não é isso? Exatamente. De inúmeras referências. Eu, na verdade, citei as três assim que são muito citadas pelos padres da igreja, para representar o que foi a Virgem Maria, o que ela significou. Tá? O anjo Gabriel, quando saudou, ele saudou em aramaico? Na língua dela. Ela falava aramaico, que é a língua popular, né? O hebraico era só da sinagoga, né? Era a língua litúrgica, vamos dizer assim. Então, nas sinagogas se falava hebraico, na leitura dos textos sagrados. No dia a dia era aramaico, né? Que era uma língua mais popular, assim, mais simples.
e por causa do contato com os babilônicos, né? No cativeiro da Babilônia é que o aramaico vai ser formatado, né? Ele fala com ela Foi aramaico. registrado em grego, né? Foi registrado. Exatamente, porque o grego era a língua da época, né? O grego, assim, quem dominava o grego dominava o pensamento, vamos dizer assim, né? Na época, procurava se escrever em grego por causa da precisão do grego. Dizem que o latim é até mais preciso que o grego. É uma eterna discussão. Os franceses falam que o francês é uma língua também muito precisa, né? Que na hora de você falar, escrever de filosofia, nada melhor do que o francês. Porque há uma riqueza, uma profundidade muito grande, né? De precisão de termos, precisão de termos. O grego era assim, precisão de termos, né? E essa precisão foi o que fez todo o valor da língua grega, né? Utilizada nessa época. Mas a conversa deles era aramaico, né? O linguajar, né? A língua popular, né? Vulgar, era o aramaico que se falava entre o povo. O Santo Rosário é dito Saltério da Virgem. Saltério da Virgem, porque eram os salmos, os 150 salmos que os monges rezavam num ciclo. Eu não sei quanto tempo durava esse ciclo, onde os monges rezavam nas horas litúrgicas todo o saltério. Na vida cotidiana, era impossível você rezar todos os 150 salmos assim, mesmo que fosse num ciclo, porque na vida cotidiana existem os deveres de estado próprio das pessoas que impedem que você tenha essa dedicação que os religiosos têm a possibilidade de ter, entendeu? Então, o terço foi uma forma, o rosário foi uma forma de trazer às pessoas esse saltério mariano, entendeu? O sentido é esse, né? E há, sim, uma hierarquia entre os salmos e o rosário? Os salmos são de inspiração divina, né? Estão nas escrituras sagradas, né? Então, o salmo, podemos dizer que é parte da revelação, né? Tudo que aparece no salmo é inspirado por Deus, né? Vamos dizer assim, saiu da inspiração divina para aqueles que escreveram aquelas letras, né? Então, num certo sentido, o salmo tem uma importância mais elevada, sem dúvida, né? Porque você tem ali a palavra de Deus, né? O escrito sagrado, né? Então, tem um valor mais elevado, mas não significa que o que tem uma dignidade menor que os salmos seja inferior, tem a sua dignidade também. E a dignidade dessas orações, elas são maravilhosas. Por exemplo, o Pai Nosso é muito mais perfeito e muito maior que a Ave Maria, porque foi ensinado pelo próprio Deus, né? Mas as verdades que a Ave Maria contém, elas confirmam tudo aquilo que Deus foi revelado, né? Então, tem uma dignidade gigantesca também, tá? Mas, realmente, tudo na ordem da graça são coisas hierárquicas. Isso aí, com certeza, a gente vai observar em toda a vida da igreja. Bom, então, por hoje é só. Semana que vem, se Deus quiser, a gente continua e entra no grande ciclo dos sacramentos. Tá bom? Nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a do terra. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até semana que vem.